Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, que foi um livro que mudou a minha forma de pensar com relação ao dinheiro, que é Os Segredos da Mente Milionária, do Harvey. E esse livro aqui, ele não é só um livro teórico. O Harvey, ele foi filho de imigrantes europeus que vieram para os Estados Unidos com apenas $30 no bolso, e eles tiveram uma vida financeiramente muito difícil. Então o Harvey, ele sempre teve que trabalhar desde criança para ajudar os pais, e ele sempre tentou empreender e nunca deu certo. E aí, até ele conseguir abrir uma empresa no ramo fitness, que ele vendeu e ficou milionário, só que 2 anos depois ele perdeu todo o dinheiro. E aí é interessante que o Harvey, ele fala sobre isso no livro, sobre esse mindset, sobre saber administrar o dinheiro. E aí ele não entendia por que nunca dava certo. Por que os esforços dele de ser um grande empresário bem-sucedido nunca davam certo. Até que ele parou e ele começou a estudar como que as pessoas que tinham dinheiro, como que as pessoas que eram bem-sucedidas, elas pensavam e elas agiam com relação ao dinheiro. E aí foi que o Harvey, ele conseguiu entender que muito mais do que somente ter dinheiro ou somente ter a oportunidade ali na sua frente, você precisa ter os arquivos de riqueza, que ele chama de arquivos de riqueza. E foi aí, depois desse tempo que ele passou trabalhando no autoconhecimento, trabalhando no entendimento do que ele precisava fazer para realmente ser bem-sucedido, que ele conseguiu alcançar o que ele tanto queria. E aí esse livro, Segredos da Mente Milionária, o Harvey, ele fala sobre todo esse aprendizado que ele teve. Ele divide esse livro basicamente em 2 partes, que é a parte 1, que é a parte dos princípios, que ele fala sobre o modelo financeiro, e a parte 2, que é a parte que ele fala sobre os arquivos de riqueza. Eu já quero falar com vocês sobre a parte 1. Primeiro princípio de riqueza: os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. O que o Harvey quer dizer com isso? Durante a vida dele, ele conseguiu vender um empreendimento milionário, e mesmo assim ele perdeu tudo, porque ele não cresceu junto com os rendimentos dele. Ele ainda não tinha os arquivos de riqueza necessários para lidar com todo aquele patrimônio que ele tinha gerado. E pesquisas mostram, ano após ano, que pessoas que ganham na loteria, elas acabam por perder esse dinheiro e acabam voltando ao ponto zero que elas estavam antes. E por que isso acontece? Por que é diferente de pessoas que vão construindo seu patrimônio ao longo dos anos, e muitas vezes, mesmo depois que as pessoas perdem esse dinheiro, elas conseguem recuperar e às vezes ficarem ainda mais ricas? E é isso que o Harvey entendeu durante o processo dele, de que as pessoas, elas possuem arquivos diferentes, programações diferentes, e essas programações, elas vão influenciar no modo que essas pessoas pensam e no modo que elas agem com relação ao dinheiro. Aqui o Harvey fala que não adianta você estar no lugar certo e na hora certa se você não for a pessoa certa, se você não estiver preparado para agarrar aquela oportunidade. E essa preparação que o Harvey fala, ela não é somente no sentido de conhecimento teórico, mas também de você saber qual que é o seu potencial, de você acreditar que você merece e que você é capaz de ocupar aquele lugar, de agarrar aquela oportunidade. E aí ele faz aqui algumas perguntas que eu sugiro que você faça a você mesmo, que é: quem que você é, então? Como que você pensa? Quais são as suas características? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança que você tem em você mesmo? Quanta confiança que você deposita em si mesmo? Como que é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que você merece ser rico? Qual que é a sua capacidade de agir apesar do medo, apesar da preocupação, apesar do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando você não está disposto, mesmo quando você não está motivado? E
E o Harvey, ele sugere que você faça essas perguntas a você mesmo. E essas perguntas são uma forma de autoconhecimento. Às vezes, não é fácil você acessar e você assumir as verdades sobre você mesmo, mas é um passo necessário para que você consiga entender qual que é a sua programação e aí você consiga alterar. A gente vai falar futuramente sobre isso, sobre alterar a sua programação. Claro que existem regras externas e internas, mas mais importante do que as regras externas são as regras internas. E dá o exemplo de um carpinteiro. Não adianta nada um carpinteiro ele ter todas as ferramentas necessárias para realizar um trabalho se ele não sabe como realizar aquele trabalho, se ele não tem o conhecimento necessário, as habilidades necessárias para realizar aquele trabalho. E por que que o modelo de dinheiro ele é tão importante? A maioria das pessoas, elas não tem realmente a capacidade de produzir e de conservar uma quantidade muito grande de dinheiro. E é por isso que as pessoas elas não enriquecem. Uma coisa que eles chamam de termostato financeiro. Tem gente que tem um termostato financeiro para fazer milhares, tem gente que tem um termostato financeiro para fazer milhões. É diferente? Mas não significa que você não pode ajustar aquele termostato. E aí nós viemos para o segundo princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro você tem que trocar as raízes. Quando você deseja alterar aquilo que está visível, antes você deve modificar aquilo que está invisível. O que o Harvey quer dizer com isso? E isso também é um princípio muito cabalístico, né? O que está em cima é como o que está embaixo. Os frutos, os resultados, aquilo que a gente vê, aquilo que se apresenta no mundo visível, ele é apenas um resultado daquilo que a gente tem no nosso interno, daquilo que está no mundo invisível. E quando a gente aceita isso, a gente vai de acordo com a lei da natureza, e nós fazemos parte da natureza. É o que está embaixo da terra que vai produzir aquilo que está em cima, né? São os nossos pensamentos, são as nossas crenças que vão produzir aquilo que a gente se apresenta, aquilo que a gente apresenta como ser. E aí o Harvey ele fala sobre os 4 quadrantes. Uma das coisas mais importantes que nós devemos entender é de que não existe apenas o plano físico. O plano físico ele é apenas uma apresentação dos outros planos, que é o plano mental, o plano emocional e o plano espiritual. O plano físico ele é apenas um resultado desses outros 3 planos. Ele é apenas uma impressão. O Harvey compara a uma impressão que sai sempre errada. Aí você vai lá no arquivo de texto e você corrige, mas a impressão continua saindo errada, até você descobrir que é um erro de programação. Então, para poder corrigir aquela impressão, para poder corrigir a forma como aquilo está se apresentando no mundo físico, é preciso que a gente altere a nossa programação. E daí se apresenta o terceiro princípio de riqueza, que é que o dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Se todas essas coisas são resultados, elas são resultados de uma causa. Tem muita gente que fala assim, o problema é que eu não tenho dinheiro. Não ter dinheiro é um sintoma. Ele não é um resultado. Ele é um sintoma de que alguma coisa está errada. A forma como você lida com as suas finanças, a programação que você recebeu sobre dinheiro durante a sua vida. O princípio número 4, o Harvey fala que em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. E por que o Harvey fala isso? Porque ele fala sobre a fórmula do modelo financeiro, que é conhecida como um processo de manifestação. E essa fórmula é P, S, A igual a R. O que é o P nessa fórmula? O P vem de pensamento, o S vem de sentimento e o A vem de ação. Então, o nosso pensamento vai gerar o nosso sentimento, que vai gerar as nossas ações, que vai gerar os nossos resultados. E daí vem o 5º princípio de riqueza, que é pensamento conduzem a sentimentos
sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados, tá? O que o Harvey quer dizer com isso? Os resultados que a gente tem, ele é o produto final, tá? Nossos pensamentos é que vão gerar os sentimentos e que vão influenciar na forma como a gente lida com o dinheiro. Para tudo na vida, né, na verdade. Eu tô falando aqui sobre dinheiro porque esse livro especificamente trata sobre finanças, mas isso se aplica para outros aspectos da nossa vida, claro. Então, como que se constitui esse modelo de dinheiro que nós temos? Basicamente, ele é formado pelas informações que nós recebemos durante a vida e principalmente na infância, que nós recebemos principalmente das pessoas mais próximas, pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, pessoas que a gente admira, né? Formas que a sociedade tem de pensar e de falar sobre dinheiro, que vão passando, né, como crenças, paradigmas que a gente ouve, mas a gente não sabe muito bem qual que é o sentido, a gente ouve e repete. Então, esses ensinamentos que a gente vai recebendo durante a nossa vida, eles se transformam em condicionamentos. E esses condicionamentos são as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida, né? Por exemplo, a gente está numa situação de um perrengue financeiro e a gente não tem muito tempo para pensar, a nossa resposta vai ser aquela resposta automática. E aquela resposta automática é resultado de um condicionamento que foi formado durante a nossa infância, por exemplo. Que está relacionado muitas vezes a crenças limitantes. Que está relacionado muitas vezes à forma como os nossos pais lidavam, como os nossos pais pensavam, né? A sociedade de modo geral, as pessoas mais próximas. O Harvey, ele adiciona um outro fator nessa fórmula, que é um outro P. Esse outro P, ele é de programação. Então, a nossa programação vai gerar o nosso pensamento vai gerar o nosso sentimento vai gerar a nossa ação, que vai gerar o nosso resultado. E essa programação é exatamente esses arquivos, essas memórias que a gente leva durante a vida, que muitas vezes a gente não sabe como que chegaram ali e a gente está só repetindo. E aí o Harvey, ele divide essa programação em 3 tipos, né? A programação verbal, a programação por exemplos e a programação de eventos específicos. A programação verbal, ela tem muito a ver com frases, pensamentos que a gente escuta durante a nossa vida. Por exemplo, teve um que eu sempre escutava que era mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Eu ouvia muito esse pensamento, e é um pensamento relacionado a dinheiro. E acessando essas memórias, eu penso, nossa, eu achava que ser rico era um problema, né? Que ser rico não te daria acesso ao reino dos céus, não te daria acesso a ser uma boa pessoa. Os exemplos normalmente são exemplos de pessoas próximas, de como os nossos familiares lidavam com o dinheiro, né? Durante a nossa infância, a gente observava e a gente repetia esses exemplos quando a gente chegou na nossa vida adulta. Eventos específicos, eu posso não lembrar a roupa que eu estava usando há uma semana atrás, mas eu lembro exatamente a roupa que eu estava usando quando eu fui num jantar especial com uma pessoa especial. Porque a memória emocional, ela está relacionada a eventos que acontecem que marcam a nossa mente, de alguma forma. Então, nessa primeira parte, eu convido você a fazer essas perguntas e a refletir se a programação e o modelo que você tem, eles estão condizentes com os resultados que você quer alcançar, tá bom?